Amém? Glória a Deus. Amém, hermanos? Como estamos? Como estamos? Bendecidos em nome de Jesus Cristo. Amém? Bueno, nosotros estamos aqui por la gracia de Deus uma vez mais. Por la misericórdia de Deus uma vez mais. Se formos mirar as circunstâncias da vida, as coisas que passam, onde estaríamos se não fora por la graça de Deus? Não é verdade? Se não for a graça de Deus, não existiríamos. Se não for a graça de Deus, não estaríamos aqui, porque Jesucristo se entregou na cruz do Calvário por la graça de Deus, não é verdade? Então, hoje vamos ler um pouquinho, fazer um pequeno estudo de la graça de Deus. O que é a graça de Deus? Amém? Um pouquinho. Primeiro, sabemos que a graça de Deus é favor imerecível, não é verdade? É algo grátis. Graça significa grátis. Amém? Algo que não pagamos. Algo que não pagamos, é grátis. Amém? Então, vamos ler em São João 1,16. Primeiramente. Amém? São João 1,16. Habla assim. Hoje nós vamos ler um pouquinho da Bíblia, amém? Passar um pouquinho e falar um pouquinho, como um pequeno estudo para esse dia de hoje, amém? E para esse momento que estamos vivendo também. São João 1,16, o Espírito nos habla, porque de sua plenitude tomamos todos, e graça sobre graças. Amém? Vamos orar. Graças, Senhor, te damos por sua graça, por sua misericórdia, por seu amor, por, Senhor amado, estarmos vivos aqui, Senhor, uma vez mais, falando de tu palavra, Senhor. Por la graça e por la misericórdia, Senhor, que o Senhor que tens esses dias por a igreja, porque sempre tens, Senhor. Por esses dias, Senhor, difíceis, de dificuldade, pero que por graça e fé estamos vencendo, e a igreja siga em vitória em nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, que a graça abundante, Senhor amado, nesse momento, entre em coração, na casa de cada um que está, Senhor amado, assistindo, Deus, esse vídeo, essa transmissão, e que todavia irá assistir, Senhor, futuramente. Senhor, te damos graças por tu graça e por tu misericórdia, Senhor. E nesta noite, Senhor, vamos falar por graça e por tu Espírito Santo. Amém. Amém? Glórias a Deus. Amém? Muitas coisas dependem do ponto de vista. Cada ponto de vista se vê desde um ponto diferente. Não é verdade? Primeira pergunta: como vês tu vida? Como vês tu vida? Essa é uma primeira pergunta. Amém? Como vê os problemas? Como vês tu vida? Como vê os problemas? Como vês la gente? No pueblo? Amém? Como vês? Como está tu visão para ver tu vida? As pessoas, os problemas, a situação que estamos vivendo, tudo o que está passando. Como você está vendo tudo isto? Amém? Qual é tu ponto de vista de todas essas coisas? Principalmente a primeira pergunta: como vês tu vida em este momento? Amém? La gracia de Deus é como lentes, anteojos, não é verdade? Que abrem nossa visão à realidade, não humana, sino segundo a perspectiva de Deus. Eu estou falando hoje para você e para nós outros, para a igreja, começar a ver. Eu fiz algumas perguntas no começo, e agora vamos começar a ver no segundo nossa própria visão.
ou seja, a visão humana, pero que vamos ver segundo Deus está vendo, a perspectiva de Deus. E como podemos ver em esta maneira, com esses anteojos de Deus? Como podemos poner isto para ver as coisas diferentes, em outra perspectiva? Amém? Ou seja, a visão de Deus. Devemos aprender a mirar sobre esta forma. Que forma? Devemos mirar sobre a graça de Deus. A graça de Deus há que abundar em nosso coração para que possamos usar a graça de Deus para ver pontos, para ver o que de repente você não via antes de hoje, para ver a vida de uma maneira como Deus vê, para ver as pessoas como Deus vê, para ver o mundo como Deus vê, segundo a mirada de Deus. Essa é a graça de Deus. Revestimos, então, hoje nós vamos revestir de la graça de Deus para ver alguns pontos, amém? Alguns pontos, amém? Ver como a graça de Deus permite-nos ver. Como um ninho que contempla uma flor, uma planta em crescimento e observa, amém? Como um ninho que vê cada detalhe. Nós outros hoje já não percebemos muitas coisas, muitos detalhes, pero que se você sai com um ninho, com um baby, com uma criança em português, um ninho, uma ninha, você está agarrado na mão dele e ele está assim, mirando tudo, observando tudo. E muitas vezes ele vê coisas que você não vê, não é verdade? Muitas vezes os ninhos veem coisas que não vemos. E por quê? Porque os ninhos estão, todavia, bajo a completa graça de Deus. E nossa visão, por meio de los problemas e de tudo que passamos na vida, muitas vezes nossa visão está um pouco conturbada. Por isso que nessa noite eu te invito a volver a mirar segundo a graça de Deus. Amém? A graça de Deus permite-nos sonhar com um futuro melhor. Amém? A graça de Deus permite-nos ter sonhos, futuro. Por la graça de Deus, alguns pensam que todo vai ser uma desgraça. Nós outros pensamos e vemos que tudo vai ser uma graça. Amém? Nós outros temos que ter esses anteojos de Deus, essa percepção, essa visão de Deus. Amém? Que em tudo há uma saída. É como eu sempre hablo, há pessoas negativistas, é difícil uma pessoa desta. Porque quando você ensina uma flor, vai mirar logo, pronto mira os espinos, pronto mira a dificuldade, pronto mira os defeitos. Amém? Nós outros temos que cambiar nossa visão. Se você tem essa visão, há que cambiar. Amém? Não é ver os defeitos primeiro. Primeiro temos que ver as qualidades. Assim podemos sonhar com um futuro melhor. Porque senão solamente vamos ver coisas, defeitos. Você pensa que Deus vê as pessoas assim? Você pensa que Deus está mirando os defeitos e acusando as pessoas? Não. Deus não é assim. Amém? Deus não é assim. Deus ele se alegra. E Deus tem alegria em la criação dele. Amém? Deus tem alegria. Nós outros podemos ser como uma pequenita barca, bote, em la imensidão do mar, solitos. Aí. Podemos nos ver assim, pequenos. Não é verdade? Solitos. Parece que muitas vezes estamos solos em um mar. Você já viu essas fotografias, esses filmes que tem um barquito pequenito e mira para cá, mar, mira para lá, mar, mira para trás, mar, parece que não há saída. Amém? Não é verdade? Pero a graça de Deus permite também nós vermos que somos pequenos. Amém? E o amor dele é infinito e grande. Se você está mirando isso agora, veja que o mar foi criado por ele.
O cielo foi criado por Ele. Mira o horizonte, tudo é criado por Ele. Se você está aí, é pelo amor de Deus. Amém? Nós somos como uma flor que cresce em uma terra seca, quando estamos llenos da graça de Deus. Porque a graça de Deus nos hace ver com esperança, mesmo em los dias que não há mais esperança. Amém? É como uma flor que nasce em uma terra seca, parece que não há esperança, pero que a flor nasceu, há vida. Amém? Nós temos que ver tudo com essa mirada de esperança. A esperança que Deus nos dá bajo de sua graça. Ou seja, ver com os olhos de fé da graça que tudo vai dar certo. Por quê? Porque nós temos uma esperança no coração. E qual é a tua esperança? Não, minha esperança está em Cristo. Sim, mas qual é a tua esperança? Muitas vezes sonhamos, claro, e com abril temos que sonhar, mas que não sabemos o dia de amanhã. Nossa esperança está em viver, maior esperança está em viver com Cristo Salvador. É a nossa salvação em el cielo. Vamos aprender algumas características da graça de Deus nessa noite, amém? Primeiro, é grátis. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Mira, justificados gratuitamente mediante a redenção. Cristo se entregou por nossos pecados, somos justificados por el sangue de Jesucristo. Isso é óbvio, na verdade. Se é graça, tem que ser grátis. Nunca podemos olvidar a gratuidade de Deus hacia nós. Entregou seu Hijo, morreu por nós. Todo o que Deus hace é grátis. Todo. Por el amor e por la misericórdia de nossas vidas. Tudo que nós recebemos é grátis. O ar que você respira, tudo que recebe é grátis. Por quê? Porque Deus tem misericórdia e amor. Quando aprendemos a ver a vida através de los ojos de la gracia, começamos a fazer coisas por las personas. Começamos a trabalhar, começamos a fazer coisas por pessoas sem querer nada a cambio. Sem expectativa de reconhecimento ou recompensa. Amém? É grátis. Quando empezarmos a fazer as coisas pelas pessoas, sem esperar reconhecimento, sem esperar recompensa, estaremos vivendo a primeira fase da graça de Deus. É muito difícil. As pessoas querem reconhecimento, querem muitas coisas, pero que não é isto. A graça de Deus nos basta. É tudo que necessitamos. Temos que fazer as coisas, amar ao próximo, fazer as melhores, ajudar as pessoas, fazer o que podemos, sem querer nada a cambio, sem esperar nada. Por quê? Quem pode nos dar algo? Solamente Deus. Quando você faz algo e quer recompensa por aquilo que está fazendo, se é na igreja, se é em qualquer lugar, uma ajuda, isso não é verdadeiro. Isso não é bueno. Porque você está esperando algo de aquilo que está fazendo. Nós temos que fazer o bem e não mirar a quê. Não esperar reconhecimento, porque assim fazem os mundanos, assim fazem as pessoas que estão afuera, querem reconhecimento. Nós queremos salvação. Nós queremos estar bajo da graça de Deus. Se você faz coisas esperando reconhecimento, vou falar uma coisa, eu não sou cristiano, hago isso, pero quero ser reconhecido por o que hago. Você não é cristiano. Amém? Você não é cristiano. Porque o cristiano hace como Jesucristo.
entrega a vida, a obra, grátis, gratuitamente, sem receber nada a câmbio e sem reconhecimento. Assim que temos que viver. Mira, outra característica da graça é viva. A graça é algo vivo, não é algo morto que você não sente, que você não pode ver. A graça se vê e é viva. Salmo 63:3. Porque mejor es tu misericórdia e graça que a vida. Mis lábios te alabarão. Mejor é tu graça que a vida. La vida es un regalo de Dios. Amén. La gracia divina se manifesta con cada respiración que tomamos. Isso é gracia. Amém. Cada respiração que tomamos permite-nos estar vivos. Quando nos despertamos ou quando dormimos, todo é por la gracia de Deus. Quando despertamos é por la gracia, quando dormimos, descansamos é por la gracia. O amor de Deus se manifestou em todo tipo de seres viventes na terra. Amém? Todos, você vê que tudo se move, tudo tem vida. Por la gracia de Deus. Nós não somos os únicos. Nós somos, como eu já falei, a primazia, o que Ele quis e hizo de melhor. Sua imagem e semelhança, pero que a natureza respira. A natureza respira. O mar se movimenta. Os seres vivos, todo por la gracia de Deus. A graça de Deus está mais viva do que a vida. Amém? Porque a vida que temos um dia se vai, porque a graça de Deus nunca se acabará. Não é verdade? Mirar a graça de Deus é ver que estamos vivos com o permisso de Ele. Se não fora por Ele, não estaríamos vivos. E somos o que somos por permisso e por Ele. E que a vida que temos agora e que vivemos pertence a Deus. Como eu sempre hablo, a vida é dom de Deus. Não temos nada. A qualquer momento você pode parar de respirar. Tu coração pode parar de latir. Nada nos pertence. Pelo que estamos vivendo por la graça de Deus. Será que você pode falar que pode añadir um dia mais em sua existência? Não era para me viver até 90 anos, eu vou viver até 100? Não podemos. Não podemos fazer nada. Porque vivemos segundo a graça de Deus. Tudo que temos pertence a Ele. Tudo que somos pertence a Ele. Amém? Pertence a Deus. Então, necessitamos disfrutar da graça de Deus todos os momentos de vida ou enquanto estamos sobre a face da terra. Quando recebemos a visão da graça de Deus, quando recebemos essa visão e começamos a ver por a graça de Deus, nossa vida vai cambiar. Decepções vamos ter todos os dias. Contradições e tantas coisas. Pero que aí você acha assim, ó. E siga tu caminho. Cada vida é independente, cada um faz o que quer da vida. Nós outros hacemos nossa parte. Você haga tu parte para heredar o reino de Deus por la graça. Nós não podemos obrigar as pessoas a querer receber a graça ou querer viver como nós vivemos, porque são diferentes. Todavia, em esses tempos que estamos vivendo agora, em essa geração que está se formando agora, é uma geração, irmãos, que está muito difícil. Vocês que são padres sabem. Ha cambiado muitas coisas. As escolas, os livros, há tempo que estão transformando a mente de nossos filhos. Há muito tempo que o inimigo entrou nas escolas.
¿Sabe quando? Desde que sacaram a Bíblia das escolas. Eu, quando era niño e estudava, eu tinha classes de religião. Eu tinha isto. Aqui na América também tinha isto. Pero que sacaram isto, acabaram com as classes de Bíblia. Quando sacaram a Bíblia das escolas, sacaram a presença de Deus e entregaram a Satanás. Então, começou uma nova educação, um novo modelo de vida. E infelizmente, é isso que estamos passando hoje. Um modelo de vida que não é segundo a Bíblia. Se vamos ver, irmãos, a coisa vai piorar cada vez mais. Porque isso se passou alguns anos atrás. Então, vamos orar para que o presidente volva com a Bíblia nas escolas, nas classes. Já não aceitam mais. Nadie aceita mais. Hoje é impossível. Hoje as pessoas se tornaram auto-independentes. E já não pensam mais como pensávamos nós outros antigamente. É claro que há cambios, há muitos cambios, sabe? Tecnologia, outra geração. Eu me acordo que eu não aceitava muito as ideias de meus padres. Eu falava, não, são antigos, isso não, já se passou. Você acorda? Muitas vezes falamos, hoje falam o mesmo de nós outros. Pero que hoje estamos vivendo em um tempo pior. A ciência ha se multiplicado. E a questão hoje da vida é apenas uma questão. Infelizmente. Por isso que pedimos, vamos viver sob a graça de Deus. Vamos mirar segundo a graça de Deus. A graça de Deus é para todos. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se ha manifestado para a salvação a todos os homens. A graça de Deus é inclusiva. Se fuera a utilizar qualquer critério que não seja a graça divina, alguém poderia ser excluído ou privado do amor. Pero Deus, em sua graça infinita, não exclui a nenhuma pessoa em toda a terra. Não há excluídos. O amor de Deus está sobre todos nós outros. Através da graça, podemos enfrentar as pessoas não com uma mirada superior, amém? Ou inferior, senão como iguales ante o amor de Deus. Todos somos iguales ante o amor de Deus. Deus ama a todos de igual maneira. Por isso que habla que Juan 3:16, o que habla, Deus entregou seu Hijo amado. Amém? Por amor, por grande amor. Tal foi o amor de Deus, imensurável o amor de Deus. E Ele só ama nós outros que estamos dentro da igreja? Não. Por todo o mundo. Deus ama a todos, pero que nem todos estão dispostos a mirar com os olhos da graça de Deus. Pero que o amor dele é estendido sobre toda a terra, sobre todos os homens, sobre todo é estendido o amor de Deus. Pero que nós outros devemos saber que por los ojos de la gracia podemos viver plenamente este amor em comunhão com Deus. Amém? Não somos melhores ou maiores que nadie. Somos todos iguais. Claro que existe uma hierarquia. Até o céu existe Deus Padre, Deus Hijo, Deus Espírito Santo, ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Não é verdade?
Isso é uma coisa que deve ser respeitada. Você não pode chegar a tu chefe e falar, eu não vou trabalhar hoje porque estou cansado. Você trabalha em meu lugar. E essa hierarquia também existe na igreja. É necessário haver isto. Isso não começou na terra, começou no céu. Está no céu. Toda autoridade é instituída por Deus. Devemos saber que somos iguais em o amor e na graça de Cristo, pero que existe sim uma hierarquia. Existe sim umas pessoas. É como um exército, na verdade. Hablamos que somos o exército de Cristo. E o exército como é? Todos mandam? Na verdade, não. Há ordens. Há ordens. Amém? Pero que a graça é a todos. Engloba o mundo todo. Deus mira a todos com amor. Pero que nós devemos ter esta mirada de Deus para com todos também. La graça trabalha. 1 Coríntios 15:10. Pero por la gracia de Deus soy lo que soy. Por la gracia de Deus soy lo que soy. E sua graça não ha sido em vano para comigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la graça de Deus comigo. La graça de Deus comigo. Às vezes na igreja, não, eu trabalho mais, eu hago menos. Não, não é isso que estamos falando aqui. Deus trabalhou criando todo e todo lo hizo. Como e por quê? Por la graça. Não havia nada. Não havia a matéria-prima. A graça não tem uma matéria-prima. Não existia nada. E do nada, e do impossível, Deus criou todo. Isso se chama graça. Amém? Tudo o que temos e hacemos é através da graça de Deus. Que trabalha em nós outros e através de nós outros. Tudo o que hacemos é por la graça de Deus. Tudo. Se comemos é por la graça de Deus. Se temos inteligência é por la graça de Deus. E se queremos ser mais do que somos, é por la graça de Deus e por meio da graça de Deus que vamos crescer e vamos falar nisso também. Amém? Nossos trabalhos e nossas atividades são melhores quando lo hacemos bajo a graça. Nossas atividades, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, e nosso trabalho, são melhores quando hacemos bajo da graça. Nos acordamos que estamos bajo de uma mão poderosa e que nós outros não somos tão poderosos assim. Não, eu sou manager. E porque você é manager, você vai humilhar as pessoas. Você acorda de onde começou aí? Muitas pessoas agarram uma posição e querem humilhar os outros e se poner de melhor. Não é verdade? Pero que se nosso trabalho, nossas atividades, amém? Se nosso trabalho, nossas atividades estiverem bajo da graça de Deus, nos entregarmos bajo da graça de Deus, tudo será melhor. As pessoas vão compreender melhor, seremos bem tratados, compreendidos, entendidos. Amém? Por quê? Porque não há maior nem menor. Há Deus sobre todas as coisas. A graça de Deus é rica. Efésios 2:6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e asimismo nos hizo sentar em los lugares celestiales com Cristo Jesus. 7. Para mostrar em los ciclos venideiros las abundantes riquezas de su gracia em sua bondade para com nós outros em Cristo Jesus. Deus é dueño de todas as coisas, todas dele. É por isso que a graça de Deus é rica. É dizer, tem todo o que necessitamos. Deus tem todo o que necessitamos. Ele é dono de tudo. E como já falei, muitas vezes você pensa, eu comprei minha casa, eu tenho minha casa. O quê?
Você vai saber quantos já morreram aí e tiveram a mesma expectativa. Nada pertence a nós outros aqui, meu irmão. Nada. Nem a roupa do corpo. Nada. Somos apenas mayordomos. Estamos desfrutando aquilo que Deus permitiu desfrutar por um pouco tempo. Por pouquíssimo tempo. Amém? Deus é dueño de todas as coisas. Por isso que a graça de Deus é rica. Tem tudo o que necessitamos. Não a riqueza monetária. Não estou falando de dinheiro. Amém? Senão de valores eternos que nos satisfazem plenamente. O dinheiro se pode comprar tudo, menos a salvação. Com o dinheiro se pode comprar tudo, menos a felicidade. Com o dinheiro se pode comprar tudo, menos a vida. Que o dinheiro pode comprar tudo. Se o dinheiro pudesse comprar tudo, os ricos não morreriam. Não passariam por la morte. Não é verdade? O dinheiro é algo que temos que administrar. Não é de nós outros também. Nós outros temos que ter valores eternos. Coisas que nos vão satisfazer plenamente, não momentaneamente. O que vai nos satisfazer plenamente, infinitamente, e sempre é saber que somos barro da graça de Deus e por sua graça somos salvos. Amém? Tudo o que temos é de Deus. Ele que ha permitido nós outros a ter alguma coisa. Quando usamos o que temos para a graça de Deus e reconhecemos que todo o que podemos fazer é resultado de sua graça. Sua graça. Quando hacemos isto, nos vamos sentir ricos. Ricos. Tudo que hago é por Deus, tudo que tenho é por Deus. Não importa o tamanho de tu fortuna ou se não tem nada. A riqueza não é por la fortuna, a riqueza não é por dinheiro, a riqueza é a alegria que a graça de ser salvo nos dá em nosso coração. Amém? Temos que perceber que há felicidade em qualquer situação. Eu sei que às vezes é uma tristeza, um desânimo, teremos todos isso, mas a alegria vem quando pensamos que estamos aqui por um pouco e pronto seremos recorridos para viver em la graça de Deus. Tudo é passageiro. A graça de Deus é suficiente. Suficiente. 2 Coríntios 12:9. E me ha dicho, basta-te mi gracia, porque mi poder se aperfeiçoa em la debilidade. Amém? Portanto, de buena gana me gloriarei, mas bem em mis debilidades, para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Me gloriarei, mas bem em mis debilidades. Muitos buscam a glória em suas qualidades. Não é assim. É nossas debilidades, porque assim o amor de Cristo trabalha com nós outros. A graça de Deus nunca vai acabar, nunca se termina. É suficiente e necessária para todo o que necessitamos. Todo, especialmente em tempos de dolor, em tempos que estamos vivendo de incertezas, é verdade? Sabemos que a graça supera todas as dificuldades. A graça de Deus está superando toda a dificuldade e muitos que já se desanimam por esse tempo, por o que está passando, e estão, sabe o que fazendo? Estão saindo da graça de Deus, perdendo o amor que tem por Deus, porque quando salimos da graça, nossos olhos não estão vendo mais como a graça de Deus, a esperança já também se acaba. Parece que não há mais esperança, tudo se queda negro. Há esperança, há graça e há um Deus, amém?
que está con nosotros en los días buenos y en las dificultades, en los días de sol y en los días de lluvia, en las noches y en los días, en el mar, en la tierra, sea donde fuera. Dios está siempre con nosotros. Cuando enfrentamos una dificultad, sentimos la fuerza especial de la gracia de Dios. Cuando pasamos por unas dificultades y estamos hincados en la presencia de Dios y estamos ahí con esa visión, sentimos entonces algo diferente. Dios hace vencer las limitaciones humanas. Dios nos hace vencer las limitaciones. ¿Cuál es tu limitación? Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Podemos todo en Cristo que fortalece. Si estamos bajo de la gracia, podemos todo. Yo no puedo, yo no creo, yo no logro. Podemos todas las cosas cuando miramos con los ojos de la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios nos satisface plenamente, nos da conocimiento, nos da palabra, nos da ánimo, nos da alegría en medio al lloro. Y cómo podemos parecer tristes, estar tristes, pero que nuestra esperanza no ha perdido. Nosotros no podemos perder la esperanza. ¿Y cuál es tu esperanza? Mi esperanza es estar en Cristo Jesús. Y en Él vivir para siempre. La gracia de Dios es multiforme, tiene muchas formas. 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministre-lo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Deus é criativo, hizo cada coisa com sua característica única. A diversidade na natureza é prova de ello. Os animais de tudo são únicos. Tem vários pájaros, pero que cada um tem nome. Não é verdade? Somos diferentes, cada um é criado diferente, pero que nós todos temos uma coisa. La gracia de Dios que nos capacita, que nos da vida. Amén. Amén. Del mismo modo, la gracia se manifiesta en cada persona, o momento de una manera nueva y diversificada. Él siempre va a manifestar y nos enseñar algo nuevo bajo la gracia de Dios. ¿Sabe? Siempre vamos a descubrir un don, algo nuevo. Si estamos bajo de la gracia de Dios, e somos obedientes a Deus, vamos descobrir. É como eu hablo, muitas vezes estamos lendo a Bíblia e parece que nunca leí isso antes. Está aqui. Sabe por quê? Por a graça de Deus que revela a palavra a nós outros. Muitas vezes a graça de Deus vai revelar a palavra a nós outros de forma diferente que revela a outro. Isso também se chama graça de Deus, a revelação da palavra. Às vezes queremos que Deus nos haga lo mismo que lo hizo a outra pessoa também. E se não lo hace, pensamos que Ele é injusto. Às vezes queremos predicar como um, queremos cantar como outro, queremos ter a mesma coisa. E falamos, não, Deus é injusto, porque esse pode e eu não puedo. Podemos sim, segundo a graça de Deus. Amém? Pero Deus hace lo mismo sempre. E sempre lo hace mejor. Você quer? Busque de Deus, busque de la graça de Deus. A frase que sempre hablo, la bendición não é para aquele que la quiere, é para aqueles que la buscam. Você mira bonito? Alguém predicar, alguém dançar, alguém alabar. Estamos falando de igreja, amém? Busque. Buscai e dai-vos-á. Tocai e a porta se abrirá. Amém? E Deus nos dá uma medida rebosante
de tudo aquilo que buscamos. Deus não dá aquilo, as coisas de pouco. Deus vai dar sempre em abundância. O que você quer? Deus te dá em abundância se você buscar em abundância também. Amém? Quando miramos através da graça, aceptamos as diferenças nas pessoas. Começamos a ver nossos próprios erros e ressaltamos as qualidades de los outros. E todos somos iguais. Amém? Parece que esse é pior que eu, aquele é melhor que eu. Não. Isso é segundo os olhos humanos e segundo a vontade de cada um. Podemos ser melhor pessoa todos os dias. Podemos ser melhor todos os dias. Podemos crescer cada dia. Depende de nós outros. Porque estamos vivendo bajo da abundante graça de Deus. Não depende mais de Deus. Depende de nós outros. Você quer? Busque. A graça de Deus é superabundante. Segundo a Coríntios 9:8. E poderoso é Deus para hacer que abunde em vosotros toda graça, a fim de que tenendo sempre em todas as coisas todo o suficiente, abundeis para toda buena obra. Abundeis para toda buena obra. 9:14, asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Muchas veces estoy orando por usted, porque usted inspira a las personas a orar, por la gracia que Dios que hay en tu corazón. No porque usted es bueno. Nossas orações devem ser por todos os homens de sempre. Amém? Amém? E quando encontramos essa graça, a graça de Deus me basta, na verdade. E estamos llenos de la graça, rebosamos, transbordamos de la graça. As pessoas serão llenas de la graça e terão graça por nós outros também. Deus é mais grande que todo o universo. Todo o universo. Deus é maior que todo. A graça se desborda sem cessar sobre nós outros. Porque nunca irá terminar. Nunca termina a graça de Deus. A graça de Deus nunca termina, porque Deus é maior que todo o universo e sua graça é infinita. A graça de Deus é infinita. Não há limite para o amor de Deus. Quando pensamos que quase ha terminado, Deus renueva todo e começa de novo, dando-nos outras oportunidades para hacer realidade nossos sonhos. A paciência humana e o amor se agotam facilmente. Pero a graça cresce a cada momento. Por isso vamos viver com graça e barro de la graça. Amém? O amor e a paciência se agotam facilmente. Pero que a graça em nossa vida é soberana e vamos nos llenar de graça para viver em graça, porque a graça cresce a cada momento. E é por isso que através de los ojos de la gracia somos renovados em nosso amor por las pessoas. Quando nós temos graça, amamos as pessoas. Como você pode amar aquele? Por quê? Porque o primeiro mandamento é essencial para a vida de um cristiano. E quando levamos esse primeiro mandamento como ordem do dia, a graça de Deus nos abunda, rebosa, transborda e aprendemos a amar a todos como a nós mesmos. Há pessoas que não se amam, por isso que não amam outras pessoas. Há pessoas que não veem beleza em nada. São pessoas amargadas. Por quê? Porque estão fora da graça de Deus. Como abrir pessoas que só veem defeitos, estão fora da graça de Deus.
Amém? Pero que por la gracia de Dios somos renovados. Renovados. Se você assim renove nessa noite, pida que a graça de Deus renove tu vida nessa noite, e você vai ver com os olhos diferentes tudo o que está ao redor de tu vida. A graça de Deus justifica. Tito 3:7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, conforme a esperança de la vida eterna. Para que justificados por su gracia. No somos justificados por sermos buenos, porque não somos buenos. Somos justificados por la gracia de Deus. E por essa graça é que somos herederos em Cristo. Por quê? Porque Ele se hizo graça, entregou grátis sua vida por nós outros. Jesus morreu para perdonar-nos. Amém? Para perdonarmos, ele se entregou. Você vê que Jesus se entregou-se por amor de nós outros. E por la graça, por esse amor, então fomos perdonados de nosso pecado. Não fomos perdonados de nosso pecado porque merecemos, não. Não somos perdonados porque a graça de Deus perdoa. Amém? La graças. Amém? Perdona nossos pecados. E recebemos justiça como Deus. A justiça humana não borra o erro, só condena. Não é verdade? A justiça humana não borra o erro da pessoa, só condena. A justiça de Deus limpia al pecador, limpia. E al limpiarlo novamente, limpia como antes de la injusticia del pecado. Amém? Nós outros somos justificados e limpios por la sangre de Jesucristo e não por nossas obras. Pero que sem obras, nossa fé é muerta. Quando conhecemos o perdão incondicional de Deus, aprendemos a perdonar as pessoas e não cobrar nada por seus erros. Quando aprendemos o perdão incondicional de Deus. Como é raro isso. Queremos que Deus nos perdone, na verdade. Queremos que Deus nos aceite, pero que nós outros não aceitamos as pessoas. Nós outros não podemos aceitar aquele porque ele hace assim, aquele hace assim. E se Deus tiver na mirada, mira, se Deus te mirasse com tu mirada, que seria de tu vida? Se Deus mirasse para a nossa vida com a mesma mirada que miramos por a vida de outros, o que seria de nós outros? O que seria de nós outros? Amém? A graça nos permite olvidar. Amém? Olvidar de los errores da pessoa e amar. Olvidar é uma coisa, a pessoa fala, não, há coisas que nunca vamos olvidar. Hablamos conviver. Amém? Conviver. Saber compreender. Porque uma vez que a herida se ha hecho, vai se quedar aí uma cicatriz. E sempre vamos acordar disto, pero que vamos viver com isto, amando a todos. Amém? A graça de Deus nos dá capacidade. E esta casa é acabando, não preocupe. A graça de Deus nos capacita. Romanos 12:6. De maneira que, tendo diferentes dones, segundo a graça que nos é dada, se Ele de profecia, use-se conforme a medida de fé, de la fé. Deus nos chama a los capacitados, pero capacita a los llamados. Deus não escolhe los capacitados, pero que capacita a los escogidos. Amém? Amém? Compreenderam? Deus capacita. Eu não puedo, Deus capacita. Se Deus chama, Deus capacita. E eu creio que não sou chamado para isto, porque não busca.
¿Por qué no busca? Acabe com a timidez de sua vida. Empiece a dançar, a alabar. Você pode predicar, você pode alabar, você pode dançar, você pode fazer qualquer coisa. Porque Deus capacita, simplesmente temos que buscar de Ele. E Ele vai nos capacitar. Amém? Regalos, talentos, habilidades, dones se dão gratuitamente. Deus dá gratuitamente a todos nós outros. Deus não cobra nada. Nada. Por isso que muitas igrejas exploram o dom, muitos pastores que Deus lhe deu. Deus dá um dom de sanidade, alguma coisa, a pessoa usa isso como show. São regalos. E são regalos, devemos regalar também. Todos têm um dom, porque Deus ha distribuído dones e talentos a todos. Eu não sei qual é o dom. Busque. Busque. Ore. Se esforce, que descobrirá qual é o teu talento, qual é o teu dom. Quando recebemos o Espírito Santo, Ele nos dá poder. Poder e dones espirituais que não são só habilidades humanas, e sim dones espirituales que vêm de Deus. Todo lo que hacemos por Deus é parte de sua graça, que nos dá gratis o poder, que nos dá gratis o dom, que nos dá gratis as habilidades. Todo é por Ele. Se você pode predicar, é Deus. Se não pode predicar, busque predicar. Não, pero que essa pessoa tenha um dom. Sim, na igreja há dones diversificados, pero que Deus ha entregado a cada um. Amém? É regalo de Deus. Se Deus te chama para exercer um ministério em sua obra, crê que Ele te dará capacitação. Há algumas pessoas, não, eu não mereço, eu não sei, eu não puedo. Se Deus chamou, Deus capacita. Só não capacita, sabe quem? Quem não quer ser capacitado. Quem não quer. Quem rechaça o chamamento de Deus. Quem rechaça os dones de Deus. Quem rechaça a graça salvadora de Deus que está sobre nossa vida. Amém? Amém? Se Deus nos chama, Ele nos capacita. Ele nos dará capacitação. Com a mirada de graça podemos ver lo que a gente vê, lo que a gente, o pueblo hace, com uma especial admiração, por ser algo que Deus permite que mostre sua glória e não como algo que aparezca e magnifique o homem. Quando você vê alguém usado por Deus, você vai saber, é Deus que está usando. Mas você que é usado por Deus, também saiba que você que é usado por Deus, e não por tu capacitação, porque aprendemos que Deus capacita o escorrido. Amém? Deus dá, a graça dá crescimento. Crescimento. Segundo Pedro 3:18, uma das características, amém? Segundo Pedro 3:18, antes bem crescer em la graça e el conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Antes bem crescer em la graça e el conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. A Ele seja glória, amém? Agora e hasta o dia de la eternidade, amém. Todo lo que Deus hace es continuar, permanecer y aumentar. El hombre hace muchas cosas, pero esas tienen un principio, un medio y un fin. Y las cosas de Dios no hay esto, no hay fin, porque Dios es infinito. Muchas cosas que hacemos comienzan bien y terminan mal. Muchas empiezan bien y terminan mal.
a graça começa bem e termina aún melhor. Quando hacemos por la gracia, empezamos bem e terminamos aún melhor. Necessitamos crescer em la gracia de Deus. Deus quer que aumentemos o conhecimento que temos e não nos acostumbremos a lo que já sabemos. Às vezes nos acostumbramos, já sei isso, já sei. Mas como sempre hablo, eu já conosco a palavra de Deus. Esse que habla assim não conhece nada. São pessoas, amém, que estão estancadas em pouquito que Deus deu. Amém? Nós outros devemos buscar mais e mais, porque a graça aumenta nosso conhecimento. Amém? Muitos já uma coisa, isso é suficiente para mim. Deus sempre tem mais para dar. Não, isso eu já sei, está bueno. Não sabemos nada. Devemos seguir a crescer. Não, eu predico bem, está bem assim, porque as pessoas... Não, há que melhorar. Não, eu canto bem, há que melhorar. Não, eu oro muito, há que melhorar. Não, eu hago isso bem, há que melhorar. Por quê? Porque a graça de Deus, ela é constante e aumenta cada dia em nossa vida. Amém? Com a percepção da graça, podemos mirar ao futuro. Não com uma conclusão, um final, sino com uma continuação de um processo dirigido por Deus. Nosso futuro não termina. Somos aprimorados, aperfeiçoados na graça, e por la graça somos salvos. E quando você pensa que termina, aí que vai começar. A vida terminou para este, não, está começando. Amém? A vida terminou, não, está começando. Através da graça podemos sonhar e fazer realidade nossos sonhos, porque Deus nos dá a graça e o poder de por la graça viver. 12ª característica, firmeza. Firmeza, ser firmes. Hebreu 13:9. Não os deixei levar de doutrinas diversas e estranhas, porque buena coisa é afirmar al coração com a graça, não com viandas, que nunca aprovecharam a los que se han ocupado de ellas. El ser humano é inconstante por natureza. Por isso necessitamos da graça de Deus. Deus é uma roca eterna que não se mueve. E quem confia em el Senhor está estabelecido em esta fé inquebrantável. Deus é a roca eterna. Deus não se move, é uma roca, e nós outros que estamos firmados em essa roca, temos uma fé inquebrantável, o que significa? Ei, você está firmado na roca, você não vai por aí dando ouvidos a qualquer tipo de doutrina ou ventos. Porque esse é melhor, aquele é melhor, esse habla mais de amor, esse habla mais de paz, esse habla mais de pecado. Ei, leia a Bíblia. Que seja suficiente para nós outros a palavra de Deus. Nós outros devemos parar de ser inconstantes e estar, não, aqui, allá, não. Devemos ser constantes em la fé e crescer dentro daquilo que Deus nos ha dado. Cada um tem um dom. Ei, você tem um dom? Ei, cresça em tu dom. Pero que Deus pode lhe dar mais que uma coisa. Há pastores que predicam, tocam a guitarra, piano, eu só predico, não toco nada. Há pastores que cantam, aí eu não canto, eu predico. E não é porque eu vejo outros pastores tocando, eu tenho vontade de aprender a tocar piano. Creio que vou aprender. Não é porque eu vejo um que toca e habla, que vou ser igual. Na verdade, não hago. E muitos pastores gostam de predicar com o piano, tocando, e o pastor sigue predicando. Não me gusta. Não me gusta, eu gosto de escutar minha voz. Amém? Devemos buscar o que Deus ha nos dado e o que Ele pode nos dar.
por medio de la gracia de Dios. Amén. Y si estamos firmados en esta roca, no podremos ser llevados por vientos de doctrina o por palabras. Deus ha te escorrido para algo maravilhoso. Tem um plano em tu vida. E onde você está, Deus tem um plano. Salmo 125:1 habla: Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para sempre. Não se mueve. Não sigue buscando cuerno em cabeça de caballo. Amém? Está firme e busca crescer donde está. Oferecer mais do que mais donde está. Você está em um lugar, cresça aí. Tente oferecer o melhor tuyo aí. Pero que não sou reconhecido. Está buscando reconhecimento? Vete para a TV Hollywood. Na igreja. Hablamos isso no princípio. Não, nada me reconhece. O que eu quero que o pastor agarre os seus braços. Esse é melhor que todos. Não, todos somos iguais. Todos somos iguais. E tudo que hacemos é por la gracia de Deus. E a graça de Deus nos capacita. Então vamos nos capacitar a cada dia, como eu falei, para ser melhor onde estamos. A igreja está mal. Não a igreja está mal, você que está mal. Empiece a ser buena nas coisas, você vai ver que tudo está bem. Não, a vida dessa pessoa está mal. E a tua, como está? Já he hecho uma introspecção. Já falei, como vês você tua vida? E no princípio, por la gracia, somos todos hijos de Deus. Hechos hijos dele, por adoção em la morte de Jesucristo. Em la aceptação de Ele como nosso Deus e como nosso caminho. Amém? Vamos concluir. Romanos 6:14. Porque o pecado não se enseñoreará de vosotros, pois não está bajo da lei, sino bajo de la gracia. Então não somos escravos. Pecamos, pero que não somos escravos, porque estamos bajo de la gracia. Sempre devemos ter em conta que a graça de Deus está em nossa vida. A graça de Deus está em nossa vida sempre. Lo único que domina e dirige nossa vida é a graça de Deus. Quando tentamos dominar, hacer, aparecer, estamos fora da graça de Deus. Entre com tudo nessa noite na graça de Deus. Sabe que eu não ouvi essa palavra em espanhol? Lambuzar, não é lambuzar. Mergulhar assim como você se atira dentro do mar, do rio. Sabe? Haga isto em la gracia de Deus. Em la gracia de Deus. Amém? Lo único que domina e dirige nossa vida é a graça de Deus, se assim permitimos. Deus em sua grandeza podia mirar-nos como seres inferiores, como o Senhor, rígido, duro, amém? Superior, pero não foi assim. Ele quis descender à terra e viver entre nós outros como um ser humano, como homem. Jesus vino, descendeu para viver como nós outros, para ver a los ojos de las personas e sentir em sua pele na necessidade humana, e sentir em sua pele como a dolor e tudo que sentimos. Ele vino, ele foi provado em todo. Amém? É o único momento em que Jesus se colocou por encima de los demás foi quando ele estava colgado na cruz. O único momento que ele foi arriba de los outros é quando ele estava colgado na cruz. Jesucristo nunca se puso arriba de nadie, que era melhor que nadie. Esse momento que foi colgado na cruz, ele se puso arriba de todos. De todos. Amém? Desde ali,
Arriba en esa cruz, Jesús miró con dolor, pero bajo de la gracia de Dios tuvo la fuerza para llegar hasta el final, motivado solo por amor libre de Dios, motivado por el amor de Dios a nosotros, para nuestra salvación. Ele morreu por amor, entregou sua vida por amor. Não mire a pessoas ou situações com os olhos humanos. Haga mais exercício usando os anteojos de la gracia. Amém? Empiece a usar mais, exercitar mais a graça de Deus em sua vida. Amém? E verás que muitas coisas não é como você vê. Você vai começar as coisas, ver as coisas de uma maneira diferente quando começar a mirar com a graça de Deus. Amém? Glórias a Deus. Sejamos llenos de la graça de Deus em essa noite, porque a graça nos basta. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos orar, agradecer, Padre amado, por essa noite, por esse aprendizado, por tu graça salvífica, porque morriste um dia na cruz do Calvário, Senhor amado, por graça, grátis, para nos dar grátis essa salvação, Senhor. Senhor, que nós outros pensamos compreender melhor o que é a graça de Deus, que estamos bajo sua graça, e por sua graça somos salvos, Senhor. E possamos começar a compreender as pessoas, a ver com tus olhos, como o Senhor mira a humanidade, mira cada um de nós outros, com amor. É com esse amor que queremos, Senhor amado, é com essa graça que queremos vir a Ti. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nesse momento esteja bendizendo cada família, com a abundante graça vinda do cielo. Que o Senhor esteja bendizendo cada um que assista a esse vídeo, Senhor, com a abundante graça do cielo, Senhor, que vem do trono, Senhor. Guarde suas casas, suas famílias. Repreendo, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, como sacerdote de tu casa, toda enfermidade, todos celos, Senhor amado, toda divisão, Padre amado, toda competência que há dentro de tu casa. Que nós outros aprendamos nessa noite e podemos compreender que somos todos iguais, bajo tu graça e bajo tus olhos, Senhor amado. E que possamos aprender a ver como vês a nós outros, Padre. Bendize-nos a todos e a cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Levante as mãos ao cielo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Senhor que está no cielo, a consolação do Santo Espírito, seja hoje e sempre. E todos dizem amém. Amém e amém.